amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Datacom Podcast, nosso podcast mensal, que geralmente sai na primeira semana, nos primeiros dias do mês, fazendo uma retrospectiva do mês passado. Meu nome é Gabriel Boente e hoje eu tô aqui de novo com ele, Vitor Ascioli, nosso RI. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo, graças a Deus. Estava com saudade de gravar aqui, né? Um mês aí de roadshows Brasil afora, mas estava com saudade de conversar com vocês. E aí, pessoal, espero que todos estejam de buenas. Exatamente, foi um mês aí que a gente teve novidade, teve lançamento, ficamos um mês sem fazer o Datacom Podcast. Só lembrando vocês, esse é o nosso podcast folhetim mensal. Se vocês querem ver insights, pegar alguns temas e as opiniões da gestora, aí é lá no Buena Vista Insights que a gente faz com o Renato, nosso CEO e CIO. Já coloca o linkzinho aí, produção, para o cara já apertar. Vai aparecer, aí vai aparecer no próximo vídeo. Bem, então a gente vai comentar o que aconteceu no mês de junho e na parte dos nossos ETFs a gente vai dar aquela pincelada sobre o ano todo, já que a gente bateu metade do ano e muita coisa aconteceu. Então vamos lá, né? O tema aí macroeconômico que sempre está em alta é a tal da guerra, né? A invasão dos Estados Unidos ao Irã, a retaliação do Irã aos Estados Unidos, seja como for, seja como queiram pensar. Recentemente a gente teve lá o Tratado de Paz, que na verdade não foi o Tratado de Paz, né? Foi o MOU, um Memorando de Entendimento. Foi assinado no dia 17, e hoje até saiu a notícia que estava tendo as reuniões já mais concretas, né, para negociar o fim da paz. O que aconteceu aí com esse Tratado de Paz aí, senhora? Parecia que ia, depois parecia que não ia, mas o mercado começou a bater no preço do petróleo porque anunciaram que foi. Depois o petróleo até deu um repique porque talvez não tinha ido. Mas no geral, pessoal, nesse vai e não vai, o petróleo já desabou aí 20%, né? Então, lembrando que o petróleo chegou a bater lá quase $120. Sim. E hoje ele já negocia ali na faixa de $76, mais ou menos. Então, de fato, o mercado já deu como superado esse acordo. Inclusive, se a gente olha ali na Bloomberg, né? A gente consegue ver via satélite lá pela Bloomberg, um fluxo imenso de navios já passando pelo Estreito de Hormuz. Então, o acordo foi assinado e tudo indica o preço do petróleo já sentiu isso. Inclusive, hoje a gente está gravando, a Petrobras já até cortou subvenção na gasolina, do diesel deve sair também nos próximos dias. Então, acho que é pauta superada o Estreito de Hormuz. Tomara, né? Porque gasolina R$6 é complicado. Aqui em Brasília tá R$6,05, R$6,15. Cada dia muda, né? Mas tomara. E só pra vocês verem, né? Que caiu 20% nesse mês, mas no ano ele ainda tá em alta. Uma alta de 20%. Então, este ano o petróleo ele foi volátil, né? Ele foi volátil, deve continuar. Agora deve acalmar mais um pouco, deve ser pauta superada ainda de fato. Mas o mundo todo foi bastante volátil até então, né? Se a gente faz um pouco de retrospectiva aqui, a gente começa o ano ali em janeiro com vamos cortar juros, vamos ter inflação mais controlada, os Estados Unidos vão ter 2 cortes. A gente acabou o primeiro semestre agora e toda essa dinâmica já mudou. A gente já fala em inflação mais alta, subir juros, petróleo que foi, petróleo que já caiu. Então tá tudo bem dinâmico este ano e ainda vem mais por aí, é só o primeiro semestre. É verdade, por falar em subir juros, né? A gente estava até olhando hoje que o mercado já está precificando 65% de chance de subida da taxa de juros por parte do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos. Sim. E isso começa a afetar muita coisa ali também, né? Não só o petróleo arrefecendo a inflação, mas a gente vê o ouro, vê outros ativos aí apanhando. O que você pode falar pra gente desses ativos? Isso afeta principalmente o nosso amigo dólar, né? Sim. Então, alguns datacons atrás aqui, a gente falava do dólar 4,90, 4,85, a gente dizia, pessoal, nossos ativos são dolarizados, tem exposição ao dólar, então agora acho que mais do que nunca é um bom momento. Essa dinâmica passou, o fluxo do Ibovespa saiu, os juros nos Estados Unidos já se falam em 2 altas, uma na reunião de setembro, então para essa de julho agora acho que é unânime que não vai subir, vai manter. Sim. Mas para de setembro a gente tem aí 40%, quase 50% já de probabilidade pelo CME Group de corte, depois a outra lá em dezembro. Significa um dólar mais forte, um DXY mais forte. Então, essa dinâmica de mercados que vai mudando, cada vez mais o mercado emergente sofrendo, como o Brasil aqui. Para vocês terem uma ideia, esse mês de junho que fechou agora, o dólar ele subiu 2,5%, já é uma alta bem mais forte, né? No ano ele ainda está caindo bastante, está derretendo bastante
o que justifica muito até da performance dos nossos ETFs, já que eles são dolarizados, mas esse mês em si ele deu uma boa subida do dólar e também afetou outra reserva de valor, né? Aí essa mais internacional ainda, que é o ouro. O ouro ele fechou aqui o pior pior mês desde 2008, né? Uma queda de 11%. Então assim, foi um trimestre bem complicado, né, para o ouro. Essa fuga aí, né, de capital, ninguém sabendo para onde vai para emergente, depois volta, sai do ouro, sai do Bitcoin. Dizer isso agora, acho que o criptomoeda sofreu bem correlacionado a isso, né, acho que a gente tem aí o IPO da SpaceX, que dragou dinheiro de todo o mercado global para esse IPO. A gente tem anúncios aí agora também de IPO de Anthropic e de ChatGPT, né? Então, tudo isso vai uma dinâmica de que mais fora lá de resolve ou não resolve essa questão do petróleo. Um rally das AIs muito forte, né? De Micron, semicondutores em geral, enfim. Então, toda essa bolha de AI foi puxando, foi dragando dinheiro de todos os outros mercados, como ouro, cripto e assim por diante. Então, realmente, uma dinâmica nova aqui de mercado pro ouro, né? E é engraçado que a gente vê essa dinâmica de dinheiro sendo dragado para IPO de SpaceX e tudo mais, e isso tira a grana dos emergentes, né? Como a senhora tinha acabado de falar pra gente, o Ibovespa ele caiu, ele fechou junho numa queda de 1%. Praticamente cravado. Isso é o 4º mês consecutivo de queda, né? A gente tem aí quase 8 bi saindo, quase 9 bi saindo da bolsa, né? Saindo da B3 até o dia 26, né? Então, assim, o Ibov tá positivo no ano, porque a gente teve todo aquele frenesi de início do ano e a queda dos Estados Unidos, foi a fuga para emergente, foi um bom market meio depressivo, né? Que a gente tinha falado, mas agora a gente tá vendo o cenário meio que voltando ao normal, o dinheiro fugindo dos emergentes, né? Ainda mais com questões de eleições, que a gente vai falar na sequência. Mas também essa questão, né, de parece que já tá bom. Taxa de juros a gente não sabe para onde vai, inflação também não sabe para onde vai. Então teve essa fuga e o dólar acompanhou, né, com essa alta do dólar aí. Ontem a gente teve, então, lembrando, né, as datas que a gente tá falando aqui, hoje dia 1 de julho. Ontem a gente teve dados do CAGED, né, então os dados aqui de emprego, eles vieram bem abaixo, foi o pior CAGED pro mês de junho, desde da pandemia. Tá? Então, a gente teve uma decisão aqui do Banco Central que ficou bem aberto os motivos, né? Os indicadores que eles estavam olhando para cortar esse 0,25. Agora a gente tem um CAGED que vem bem abaixo, né? Como eu falei aqui, desde 2020. Abre margem para entender o seguinte, o que o Banco Central está olhando muito eles já estão vendo esses juros bem sufocados nossos, né? E eles não querem ter essa queda abrupta na economia. Então, a gente tem ali um possível, vamos cortar mais 0,25 na próxima reunião, vamos esperar mais um pouco, vamos ficar ali bem data dependent. Então, é um fluxo meio duvidoso aqui do que vai acontecer com a nossa Selic. Mas acho que se continuar esses dados assim, bem sufocantes, imagino que a gente vai continuar a cortar de 0,25 e 0,25. Banco Central, pelo menos ele tem mandato unificado, né? E é descasado com as eleições no Brasil. Porque esse ano tem eleições, se fosse antigamente já ia mandar o presidente do Banco Central embora. Então, um pouquinho de menos incerteza a gente está tendo aí com esse Banco Central independente, né? Por falar em eleição também, a gente teve a pesquisa hoje da Atlas Intel Bloomberg, né? Para várias intenções de voto. É uma pesquisa bem interessante até, no perfil de eleitores, no perfil de inclinações políticas, né? Mas aí a gente viu uma fortalecida... Vamos falar só o primeiro turno, né? Para não ficar mais... Para não demorar. A gente viu uma fortalecida do Lula, né? Batendo 46% de intenção de voto. E do Flávio um recuo legal em 36,6% das intenções de voto, né? A surpresa é o Renan Santos, do Missão, com 7,8%. E veio o Caiado, com 2,9%, que anunciou o Kassab como vice, uma chapa puro sangue do PSD. Vamos ver se o PSD vai ter poder de centro, eles têm, mas vamos ver se vai ter aquela mana, né? Que o brasileiro, ele adora um carisma. Vamos ver se a gente consegue ver como é que vai ser essa dinâmica também de eleições. A gente está ainda na pré-eleição, né? Na pré-época. Então, vamos ver como isso anda. Mas o que a gente pode falar é que o mercado não costuma gostar de candidatos mais à esquerda. Então a gente começa a ver um dólar mais alto também, uma bolsa mais recuando, né? Acho que a gente comentou aqui alguns minutos atrás sobre a volatilidade que foi esse primeiro semestre. E agora acho que fica aqui para nossa audiência qualificada que não nos abandona, que vem mais volatilidade do segundo semestre.
a começar agora eleição, né? Então a gente tá vivendo um período muito de Copa, o pessoal tá deixando isso um pouco de lado, mas enquanto tá ali o período de Copa, vamos já lembrar, Michele Bolsonaro acabou de romper ali com o Flávio, a gente tem agora o Kassab entrando como vice do Caiado, então os bastidores da política estão acontecendo e acho que esse segundo semestre, principalmente a partir do pós-Copa ali, vai começar cada vez mais a volatilidade das eleições. Exatamente. E aí a gente só vai aparecer aqui para informar e completar com a galera. Fiquem nos acompanhando. Então agora a gente vai para a próxima parte, né? Que a gente vai falar agora especificamente dos nossos ETFs, como foi aí esse mês, como foi esse ano. A gente vai colocar aqui na tela os índices, né? A gente vai colocar o Nasdaq, S&P, o petróleo Brent, o ouro, o dólar, o Ibov, o Bitcoin e o Ethereum, tanto desse mês quanto no ano, só para dar uma resumida naquilo que a gente falou. A gente vai falar agora dos nossos ETFs. Já seguindo de praxe, então, vamos falar dos nossos destaques. O que a gente tem aqui? E bem, acho que o maior destaque da casa é o mais óbvio, né? Não tem como não falar dele, né? O 4Ks vem que nem foguete da SpaceX. É verdade, é verdade. O que você pode falar pra gente aí do 4Ks, como é que tá essa performance, o que ele faz, o que é o 4Ks? Cara, vamos relembrar aqui então pra vocês o que é o 4K, né, pessoal? A gente pega aquelas 25 empresas mais voláteis do Nasdaq e coloca dentro do nosso ETF, adiciona um fator ali de momento e rebalanceia isso a cada trimestre, tá? Então, bem, fazendo esse filtro aqui, a gente vê que hoje dessas 25, a maioria unânime esmagadora são relacionadas à inteligência artificial. E, cara, o engraçado disso é que a potência de performance que isso traz é quase uma alavancagem, tá? Para vocês terem noção, o 4K performa ali 1,4 vezes a mais que o Nasdaq 100, só por esse filtro de 25 empresas mais voláteis, tá? Pra vocês terem ideia, no ano o 4K está subindo 33,8%. Você pega o Nasdaq aí, tá na casa dos 18, um ETF de Nasdaq 100. Lembrando que são as 25 empresas mais voláteis, e volatilidade na tecnologia lá fora geralmente é bom, né? Quer dizer que são aquelas que mais sobem. E nesse ano não estava tão bom, né? A gente viu aquela queda horrível no 4K, e a gente fala da mesma forma. Mas a gente já imaginava que teria uma recuperação do setor de IA e tudo mais, então em junho ela subiu, o ETF subiu 7,16%, né? E ele tá indo muito bem, obrigado, né? O grande destaque aí a cota já tá no 140, já passou de 140. Então quem pegou nesse dono, né, que tava ali um pouquinho abaixo de 100, já conseguiu tá embolsando uma bela de uma bolada. E lembrando que o 4Ks é um dos nossos ETFs que não pagam proventos mensais, tá? Ele é o de acumulação mesmo. Exatamente. Se você quer exposição ao Nasdaq 100 mesmo, a gente tem o QQQI, então seria 3QI, Exato. 11, que é o nosso Nasdaq 100 que paga dividendos, que também tá com uma performance bem legal, como a gente botou aí na tela, mas não igual 4Ks, que a ideia dele é esse total return, essa porrada mesmo de superar o Nasdaq aqui, de fato. Né? Exatamente. E aproveitando o gancho que o Ashley falou que ele é rebalanceado trimestralmente, ele foi rebalanceado há pouco tempo, né? Lá no finalzinho do mês passado. Entraram, então, passando para vocês aqui a relação Teradyne, que é de robótica, Lumentum, que é de chip e tecnologia industrial, a Rocket Lab, já pegando aí junto com a SpaceX, né? A Rocket Lab também faz foguetes, também faz lançamento de foguetes, ela entrou. Lembrando, ela já estava no Nasdaq, ela vai entrar no Nasdaq 25 de maior volatilidade. E também a AppLovin, que é uma empresa de IA para marketing, assim, que é bem legal. E saiu a Qualcomm, que é de semicondutor, a Zscaler, que é de cibersegurança para nuvem, e a DoorDash, que é um iFood americano, né? E só lembrando, tá, que dia 7/7 já foi comunicado. O que vem aí no dia 7/7? Não dá para falar de Nasdaq sem falar disso, né? Então, 7/7, também conhecido como terça-feira que vem, exatamente, SpaceX passa a incorporar o índice Nasdaq 100. Não necessariamente ela vai entrar no 4Ks, se entrar, entraria só no próximo trimestre. Se tiver entre as 25 de mais volatilidade. E o momento, né? Exatamente, mas o QI, que replica equalitariamente o Nasdaq 100, mais dividendos, né, obviamente, ele sim vai acabar tendo a SpaceX. Então, se você quer uma exposição à SpaceX, o QI, a partir do dia 7, a partir que rebalancear o Nasdaq,
pode ser uma opção aí para sua carteira. Vamos então para o próximo destaque, que esse realmente foi bem legal, geralmente é meio esquecido no baile, né? Que é o IWMI 11, o YUMI 11. O que é o YUMI 11 e o que esse destaque dele é esse ano, assim, olha? Inclusive, muito bem pontuado, né? Às vezes ele fica ali esquecido, mas o YUMI 11 ele acompanha o Russell 2000, ou seja, o índice de small cap das empresas americanas. Então, várias empresas que fazem parte do S&P hoje em dia figuraram lá atrás no YUMI 11, ou seja, no Russell 2000, que também teve a melhor performance do trimestre desde a pandemia também, tá? Se não me falha a memória agora. Então foi um primeiro trimestre muito complicado, como você trouxe aqui do 4Q, para as bolsas americanas, mas o segundo trimestre do ano muito bom mesmo, de recuperação muito forte, tá? Então, YUMI 11, Small Cap, Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o YUMI 11 esse mês agora, ele performou 5,72%, isso já contando NAV, que é a nossa cota patrimonial, mais reinvestimento de dividendo, tá? E no ano ele está performando 8,96% também com esse reinvestimento. Assim, e o mês você pegou quase 6% aí, só com small cap, né? No mês que tu tem Ibov caindo, ele deu uma boa passada aí, o ETF em si, né? Do Nasdaq, S&P 500, ficou até bem pertinho do 4Q, que é de alta volatilidade, justamente porque a gente vê, né, as small caps aí indo em direção à tecnologia, sendo puxadas também. Não no mês que a gente tem o Ibov caindo, eu não quero avançar na pauta Ibov aqui, mas no trimestre que a gente tem o Ibov caindo. Então, assim, o YUMI, ele é bem interessante por isso, tá? E fica a recomendação para vocês darem uma olhadinha, né? Conhecendo os ETFs, são 16 agora que a gente tem, então não dá para falar de tudo. Já saiu o vídeo do top aí, inclusive, quem não viu... Vocês podem até perguntar sobre o top nos comentários, mas a gente acabou de fazer um vídeo sobre o top, né? O Renato destrinchou tudo aí pra gente, o que é, como funciona. Também outro que vai estar na descrição para vocês darem uma olhadinha, que o top é bem top. É isso aí. Então, mais um ETF pra gente sacar, o X-SPY, né? O que é o X, o que ele acontece? Conta pra gente. Nossa família Boosted, né? Então, Exato. Lembrando que a gente tem o X-SPY, que é o nosso S&P com dividendos impulsionado uma vez e meia, e temos o nosso XBCI, que é o nosso Bitcoin com dividendos impulsionado uma vez e meia, tá? Então, obviamente, se o SPY performou muito bem, o XSPY performou ainda melhor, meu caro. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, em junho ele performou 1,23 positivo, né? Aí ele ficou pertinho do próprio S&P, né? Acontece, porque teve pagamento de distribuição de proventos, então... Que paga mais. Exatamente. E desde o lançamento dele, que foi no iniciozinho ali de abril, ele tá com uma alta de 13,23%, né? Não é uma alavancagem, não é uma especulação. A ideia da família Boosted não é para usar desta forma. A família Boosted é para quem é muito mais otimista na tese, então está disposto a correr mais riscos. Por exemplo, o S&P, né? O XSPY, ele tá com uma performance melhor do que o S&P, até uma vez e meia. E a recíproca é verdadeira. A gente tem um de Bitcoin que tá pior que o Bitcoin e até uma vez e meia, que é o XBCI, pagando muito bem esses proventos. Então, para vocês terem a ideia de que a recíproca é verdadeira, então vale para o bem, né? Vale para uma alta e vale para aquela machucadinha, novamente. Não olhe somente o dividendo nominal, vai pagar R$3 aí de dividendo. Olhe o quanto que você está disposto a correr risco e se faz sentido essa tese estar na sua carteira, beleza? Por falar em Bitcoin, e aí para a gente já matar aí de uma vez só 2 coelhos numa cajadada só, até porque também tivemos rebalanceamento, vamos falar do GBTC, né? Um dos nossos detratores aí, um dos ETFs que deu uma sofrida esse mês. Ele performou aí menos 13,25, foi um dos piores meses do GBTC. E no ano ele está performando menos 21, então você percebe que boa parte da queda do ano veio desse mês. E o motivo, novamente, o que é o GBTC? O que faz sentido a gente explicar disso? Não tem como fugir aí, né? Então, Sim. O GBTC, a gente tem ouro com Bitcoin aqui em acumulação e com risk parity, ou seja, quanto mais volátil, menor o peso nesse ETF. O problema aqui é que a gente acabou de falar que a gente teve um ouro desabando, totalmente volátil, Sim. e a gente teve um Bitcoin que nem comenta. Caiu mais ainda. Então, aqui
não teve mistério, ele teve o rebalanceamento, tá 61% ouro, 39% Bitcoin, e aí é oportunidade, né? Sim. Aí é oportunidade. Então, se já estava bom de comprar antes, agora que caiu 20% é promoção. Black Friday chegou mais cedo pro GBTC. Exato. Para você que gosta de ter ouro, quer se expor na carteira, o GBTC ele faz essa paridade, ele faz esse balanceamento que é interessante. Ah, tá muito ruim, caiu muito. Sim, acontece. A renda variável, ela varia, né? Varia. Eu acho que é o que a gente tem que levar em consideração aqui. Você acha que a criptomoeda deixou de ter funcionalidade, deixou de ter futuro, e o mais além aqui, né? E se você ainda acredita que a criptomoeda deixou de ter funcionalidade, deixou de ter futuro, você acha que o ouro deixou de ser o ouro? Então, isso serve para o GBTC, mas como serve também para o Coin, XBCI, Auro, 11, né? Sim. Mas aqui muda só a dinâmica. Se você quer com dividendos, você vai para o Coin, Auro e etc. Sim. Se você quer de acumulação e com essa rebalanceamento trimestral e esse risk parity, você vem pro GBTC. Exatamente. Então, assim, pessoal, foi um ano bem intenso, né? Muita volatilidade. E, novamente, nossos ETFs, um ETF é um veículo de investimento. A gente traz ETFs para vocês construírem um portfólio de vocês de acordo com o que vocês gostam. Então, assim, não gosto de ouro, não gosto de Bitcoin? Não precisa ter exposição. A gente tem o S&P, que a gente está falando, a gente tem o Yumi, o Russell 2000, a gente tem o Ethereum, que caiu até mais que o Bitcoin, mas caso você queira. Então, assim, o ETF, ele é um veículo completo. Não é só olhar só dividendo, não é olhar só o ativo. É ver se isso faz sentido para a sua carteira. ETF é quem vai prover a solução. Então, exatamente. A dor quem tem são vocês. Exatamente. E você usa o ETF como a solução dessa dor. E por último, para a gente já passar pelos destaques, a gente teve mais um rebalanceamento na metade desse mês, né? Que é o Rico. O Rico, que é o nosso ETF, que é bem diferente, né? Ele teve 2 entradas e 2 saídas, mas também tem rebalanceamento trimestral. Assim, olha, conta aí pra gente o que o Rico faz. O Rico, ele investe nas carteiras dos bilionários dos Estados Unidos. Tá? Perfeito. Então, a gente brinca aqui, é como você investir com insider trading. Perfeito. Então, você consegue replicar ali as 50 empresas mais presentes nas carteiras dos bilionários americanos. Não é as que mais estão em quantidade de volume de dinheiro, mais presentes. Você tem 50 bilionários, 50 carteiras de bilionários, e aquelas que vão aparecendo quantitativamente nas carteiras acabam entrando. Para este mês, né, para este rebalanceamento, a gente teve a entrada da LyondellBasell, que é uma petroquímica, faz propeno, butano, questão de gás, né, derivados da indústria de petróleo. E a gente também teve uma Ralph Lauren, que aí não preciso fazer apresentações, né? Geralmente o pessoal sabe que é Ralph Lauren, que é moda, luxo. Interessante isso aqui, né? Pra você ver que eu acho que o pessoal lá sabe de algo que a gente não sabe. Eu jamais imaginaria que Ralph Lauren estaria na carteira dos principais bilionários dos Estados Unidos. Exatamente. E não é só varejo, tá, pessoal? Tem muita coisa de tecnologia também. Você tem uma Nvidia da vida e tudo mais. Petroquímica aí agora. É um portfólio bem balanceado aí, com cerca de 50 ações. Você pode conferir tudo isso na cesta do Rico 11, no site do Rico, bonavista.capital/Rico11. Vai ali no menuzinho de cestas, você abre e vê todos os ativos que estão lá, todas as 50 ações que aparecem. Tá, essas duas entraram. E o que saiu? Me conta. A saída foi a Charter Communications. É uma empresa de telecom, tipo a Vivo, aqui no Brasil. A Vivo, a TIM, claro. Tá. Telecom, TV por assinatura e essas coisas. E a US Bancorp, que é um banco, né? Então, assim, você viu que saiu telecom e financeira, entrou indústria, né, petroquímica e varejo. Então, é algo bem diversificado. A gente já viu retail entrando, a gente já viu small cap de construção civil entrando. Construção. Então, me parece que o pessoal lá tá bem arrojado, hein? Tá vindo coisa aí. Tira banco, tira telecom, entra vestuário e petroquímica. Pois é, o petróleo numa alta assim, pode ter alguma coisa, enfim. A gente não sabe, quem sabe são eles, a gente só acompanha. Eu só sigo, e tá ótimo assim, no final de contas tá rendendo barbaridade. Exatamente, o Rico é muito legal, vale a pena conhecer, até porque ele tem um ticket mais baixo, né? A gente lançou ele há muitos pedidos de ter um ticket mais acessível pro pessoal. Verdade. Então vale a pena ter esse portfólio todo de ações aí, de uma forma bem diversificada e acessível até. Agora é hora do quadro de perguntas. Vamos para as perguntas do amigo internauta, que a gente brinca, né? Como eu sempre falo, mas são as perguntas que vocês mandam pra gente no nosso YouTube, no nosso Instagram, enfim. Vamos aqui para as primeiras. Antes de tudo, a gente sempre dá um disclaimer, né? A pergunta que a gente mais recebe aqui
sem dúvida nenhuma, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no nosso e-mail do RI, sempre é qual é o próximo ETF? E a gente não pode falar. Né? A gente pode falar, tem alguma coisa aí que a gente está olhando, anotamos a sugestão. O importante é sempre haverá um próximo, não se preocupe. Sempre haverá um próximo. A gente não pode falar dos próximos ETFs também por conta de regulação. Né? Lembrando, nós somos uma gestora no fundo de investimento, então é uma indústria altamente regulada pela CVM. Então, a gente não pode falar, vamos lançar um ETF de X com Y e Z. Aí não sai, aí tem essa coisa de regulação, a gente pode ter questão de inflar o mercado e não pode ser tão interessante. Contrato também. Exato, tem questões de contrato também, são várias partes relacionadas ao lançamento de um ETF. Aí a gente pode falar coisas que estamos vendo, podemos comentar por cima, mas falar qual que é o próximo ETF, quando é que sai, aí a gente prefere Pra não. saber, só acompanhar. Seguir acompanhando a gente. É só acompanhar a gente aí em todas as redes sociais do nosso canal. Dito isso, vamos aí pro comentário. Esse comentário apareceu no último vídeo que a gente lançou, né? O do Top 11, que o Buena Vista Insights, o Renato comentou pra gente. É o @EngRMarchini, talvez engenheiro R. Marchini, 6110. Sugestão: criar um ETF de dividendos sintéticos atrelado ao VT ou a CWI, abre aspas, SPY 11 Global. E aí? E essa sugestão? Excelente sugestão. Seria muito bom se a gente tivesse um ETF chamado GDIV. Perfeito. Que faz exatamente isso, pessoal. Então, vamos relembrar que o GDIV é o nosso global com dividendos ex-Estados Unidos e Canadá. Então, exatamente. É o verdadeiro global diversificado para quem quer ter exposição a grandes empresas, excluindo ali os Estados Unidos, que geralmente é onde a gente já tem muita concentração, né? SPY, Yumi, Casa, Nasdaq. Então, a gente sabe que os Estados Unidos é a grande potência do mundo, 2/3 ali de ETFs globais costumam ter Estados Unidos. Então, um verdadeiro global diversificado com proventos, a gente já tem GDIV 11. Dá uma olhadinha lá no nosso site. E só aprofundando um pouquinho mais, pessoal, sobre a questão do globalzão, né, o VT, tem o World 11 aí, inclusive, da Investo, que investe justamente no VT. A gente fez um estudo que boa parte do retorno de um ETF global vem de países desenvolvidos. E boa parte do retorno de países desenvolvidos vem dos Estados Unidos. Como a gente já tem o SPY 11, que paga dividendos, a gente ficaria muito sobreposto se a gente lançasse... E o ex-SPY também, né? E o ex-SPY agora. Então a gente ficaria muito sobreposto, né? Uma coisa em cima da outra, que a gente lançasse um globalzão de tudo, assim como o VT, igual o World 11, que já é uma opção muito legal aí para vocês do mercado. Então a gente prefere lançar o GDIV, que são de países desenvolvidos, né? Sem ser Estados Unidos e Canadá. E aí a ideia de um global, então, seria comprar o SPY 11 com o GDIV 11. Pronto, você tem todo o global. Muita gente pede muito de países emergentes e tudo mais, mas é aquilo que a gente falou. Boa parte desse retorno vem dos países desenvolvidos, então a gente... por enquanto não tinha visto na época, obviamente, lançar, a gente preferiu justamente ir pelo IAF e EFA, que são esses que replicam os países desenvolvidos e pagamos os proventos que você já sabe. Tanto é que por ele ser bem tranquilo, o reloginho é um dos que menos pagam dividendos aqui, justamente porque como tem pouca volatilidade, ele é bem mais tranquilo, né? É mais um reloginho que vai pagando todo mês aí de forma tranquila pra galera. Vamos aqui então pro comentário, esse tava no último Datacom que a gente fez há uns 2 meses atrás, @KDroid23. Vocês pensam em trazer ETF de dividendos semanais aqui para o Brasil? Não, por hora não. O que a gente está fazendo aqui na casa é cada ETF que a gente vem lançando agora, a gente vem lançando em datas diferentes de pagamentos. Exatamente. Logo, você vai conseguir sim, já está quase completo, né? Sim. Então a gente já tem ETFs que pagam aí no 6º dia útil, no 10º dia útil e no 13º dia útil. Exatamente. Então, mais 1 ou 2 ETFs a gente consegue fechar o mês inteiro, cada um pagando em uma semana diferente. É por isso que, por enquanto, essa questão de dividendos semanais e tudo mais, você vai receber dividendos semanais na Buena Vista, Exato. mas não com o ETF, sim com o nosso conjunto. Exato. Os que pagam no 6º dia útil são os ETFs que a gente chama de renda, né? São os clássicos, então você tem o SPY 11, o COI 11, o QQQI 11... enfim, os mais Yumi, antigos, Casa. Yumi, Casa, GDIV, Auro, ET e tudo mais. No 10º dia útil são os novos, o top. O top 11 que vai distribuir nessa parte do mês. E no final do mês, mais pro final, no 13º. Família Booster. Família Booster. X-SPY e XBCI. Então, olha aí, você consegue receber dividendo em 3 vezes diferentes, 3 dias diferentes do mês,
se você tiver pelo menos um de cada família aí aqui da Buena Vista. Exatamente. Então, se você gosta muito de dividendo toda hora, pingando toda hora na sua conta, vale a pena você dar uma olhadinha nessa estratégia aí. Eu também gosto, então. Enfim, a última pergunta, que é uma pergunta que a gente recebeu de várias pessoas diferentes, e aí nem precisamos especificar quem, mas o que está acontecendo com o Coin? O que está acontecendo com o Coin 11, que caiu muito, a IPO foi a R$100 e agora a cota está menor, tá tudo certo com o NAV, tá tudo certo com o Coin 11, e aí, o que aconteceu com o Coin 11? Eu acho que ao longo desse episódio aqui a gente já conseguiu discorrer bastante sobre isso. É isso, pessoal, tirando o que a gente já falou bastante do que vem acontecendo com a dinâmica aí de criptomoeda, né, de IPOs que vem dragando bastante dinheiro e assim por diante, o Coin, ele replica o Bitcoin. Sim. Então, com dividendos. Com dividendos. Então, o resumo da ópera aqui, tirando a parte que a gente já fez ali de contexto, é que o Bitcoin caiu, o Coin ele vai cair. Inclusive, pelo fato de ter os dividendos, ele cai até menos. Tá? Sim. Então, os proventos mensais ali geram esse melhor risco-retorno, ou o famoso Sharpe, que a gente fala aqui, né, de uma forma mais técnica para fundos. Então, o Coin realmente sofreu, por conta que o Bitcoin sofreu. E agora a gente esperar uma melhora na criptomoeda, vocês vão ver o Coin reagindo também. Perfeito. É isso, pessoal. Por conta da estratégia de proventos, né, o cover call, ele tende, é muito difícil, praticamente impossível você cair mais que o ativo subjacente. Porque essa venda de call, os proventos que a gente recebe, ele diminui um pouco esses valores. A gente não vai entrar muito aqui em específico, mas esses proventos que a gente recebe, acaba fazendo essas operações, ela ameniza um pouco as possíveis quedas que podem acontecer. Então, geralmente, você vai ver o Coin caindo menos que o Bitcoin. Fica ali na faixa dos 80%, 85% a performance do Coin em relação ao Bitcoin. Tanto para baixo quanto para cima. Então, se cair, cai uns 80%, 85%. Se subir, sobe 80%, 85%. A gente vê muito comentário na internet de não, o Coin ele sobe menos e cai mais. Não é assim que funciona. Sempre tem que lembrar de comparar com o Bitcoin em reais, né? A gente está tendo toda essa volatilidade. E dar a César o que é de César. E fazer um gancho aqui e aproveitar, né? Então, como você falou, o Coin ele tem esse melhor risco-retorno. Nem sempre os ETFs vão cair igual o índice ou mais que o índice. Tem ETFs que vão cair menos por conta disso. Mas tem ETFs que vão cair mais, que pode ser o XBCI. Exatamente. Lembrando que ele é impulsionado uma vez e meia, então ele sobe uma vez e meia a mais, ele cai uma vez e meia a mais também. Então, acho que o resumo aqui é qual a dor que você tem, qual o perfil que você tem, a visão que você tem, e aquele negócio, né? Acho que quantas vezes a gente já não escutou que o Bitcoin morreu. Agora a gente escuta não só que o Bitcoin morreu, como o Coin morreu. Sim. Já eu vou escutar que o XBCI morreu também, porque lançamos também a senha e já está ali de 77. Então, vamos ver, caiu mais, né, pessoal? Tem esse funcionamento. Mas é isso, acho que quem é mais antigo aqui, adepto ao investimento em criptomoedas, já deve ter escutado várias vezes isso e vai se lembrar bem o que aconteceu depois das vezes que escutou essa frasezinha bonita. Sim. Então, fica aí para cada um essa reflexão. Exatamente. E a última pergunta aqui que fizeram pra gente, e aí eu pergunto especificamente pro senhor Vitor Ascioli, é que hoje é dia 1º de julho. Então, qual que é seu palpite pro jogo Estados Unidos e Bósnia, que vai acontecer daqui a pouquinho? 3-0 Estados Unidos. Perfeito. Lá no bolão. Lá no bolão eu coloquei 4-1. A Bósnia, infelizmente, eu apostei no Congo, né? Tive fé por um tempinho que o Congo passaria na Inglaterra, e quase. Mas Estados Unidos e Bósnia, a gente tá aqui fechado com os Estados Unidos, não porque os Estados Unidos é bom, e sim porque a Bósnia é horrível. Cara, você levantou um insight aqui agora, que no próximo Datacom, pode ser que a gente esteja falando com 6 estrelas no peito, hein? Isso é verdade, falta pouco para a Copa acabar. Então, fiquem atentos e vamos torcer então para essa Copa. Vamos ver se no próximo Datacom a gente vai aparecer aqui sorrindo ou chorando. Exatamente. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Lembra de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente vai deixar os links aqui embaixo no vídeo, tá aparecendo para vocês. Bem, até o próximo mês. E para saber mais, fiquem ligados, porque vai sair insights, vai sair um monte de conteúdo no Instagram. Enfim, acompanha a gente porque tem muito conteúdo legal. Comenta aí também, manda sua pergunta, seu feedback. Exatamente. Essa é só a metade do ano, tem muito mais coisa por vir aí. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Um abraço.